No sutiã. Boa noite, pessoal. Boa noite. Senhor, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Desculpa a demora aí, pastor, né? Estava resolvendo outro assunto aqui. Sabe o nome dessa? Flipado.
Bom, pessoal, esse vídeo aí foi só para a gente poder ter uma noção com relação ao conteúdo que a gente vai trabalhar hoje. Foi só uma introdução, só uma abertura para a gente poder trabalhar, falar com vocês sobre o que nós vamos trabalhar hoje. Estamos trabalhando nessa primeira aula, vai ser a martiologia. A martiologia é doutrina do pecado, né? Trabalhar a origem do pecado, onde se originou o pecado, né? Nós vamos trabalhar esse conteúdo nesse mês agora de novembro, que vai se iniciar semana que vem, essa primeira aula. Mas durante o mês vamos percorrer aí e trabalhar esse conteúdo de armatiologia. E a próxima aula vai ser antropologia, dando seguimento já na segunda aula da sequência da semana passada, ou retrasada. Então, nós vamos trabalhar a armatiologia, que é a doutrina do pecado. Vou discorrer com você. A armatiologia é um conteúdo que faz parte da teologia sistemática, tá? De uma teologia sistematizada, onde identifica um estudo sobre o pecado original, onde originou-se... Oh, meu Deus, só um minutinho. Então, voltando aqui, né, falando como eu estava falando para vocês, esse conteúdo está trabalhando dentro da teologia sistemática, ela abrange essa perspectiva de mostrar a respeito do pecado, né, a doutrina do pecado, como se originou o pecado, coisas que as pessoas até hoje não entendem muito bem como é que funciona isso. Muitas pessoas até trabalham com essa perspectiva aí, dentro de uma lógica relacionada àquilo que elas aprenderam dentro da religião, né? Dentro do sistema de religiosidade, sistema religioso. E aí as pessoas não conseguem, lidam com o pecado de uma forma muito religiosa, de uma forma muito militante, usa muito o Antigo Testamento, né? Para militar, né? Para militar contra outros que pecam. Inclusive, você vai ver isso lá quando Jesus Cristo, numa passagem lá, Jesus pega e é colocado à prova, né, pelos líderes religiosos da época. Jesus é colocado à prova, onde eles pegam uma mulher adúltera, que foi pega em flagrante adultério, e essa mulher, eles jogam ela para cima de Jesus, tentando Jesus, né? Tentando Jesus, para que Jesus, condenando essa mulher, ela fosse apedrejada e Jesus Cristo fosse pego, né, por causa de assassinato, para que o povo odiasse Jesus, para que o povo visse que Jesus não era nada de um juiz justo. Então, o pecado sempre foi usado, às vezes, até para tirar vantagem sobre as pessoas, para humilhar pessoas, para martirizar, sacrificar pessoas. Quero compartilhar com vocês uma tela aqui do nosso conteúdo, né, de martiologia, para a gente estar estudando um pouco sobre isso. Para a gente poder quero apresentar para vocês esse conteúdo para a gente estudar de uma maneira que a gente possa entender como isso funciona, né? Papai escreve que não repete, por favor. Só pôr para vocês aqui a tela, olha a dificuldade. Espera. Então, pessoal, deixa eu só compartilhar a tela com vocês aqui. Complicado que você trabalha de dia, eu dou aula de dia, o computador não trava nada, né? Aí é só você trabalhar à noite, para. É só você trabalhar à noite, aí o abençoado do computador começa. Travar, aí, ó. Oh, meu Deus do céu. Vamos lá. Só um minutinho aqui, pessoal. Deixa eu voltar de novo. Olá, Manuel, boa noite. Tudo bem? Vamos ver aqui. Isso aqui. Doutrina do pecado. Então, a gente trabalha a doutrina do pecado, não é um conteúdo que a gente trabalha no seminário, que é um conteúdo sistemático, né, dentro da teologia sistemática. Aí, a nossa introdução é Isaías 53, 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados, né? Então, Jesus, dentro da armatiologia, né, a armatiologia é a doutrina que trabalha a questão do ser humano, né, o ser humano e o pecado original,
que mostra e vai detalhar muitas coisas que são interessantes para a gente poder pensar sobre isso e refletir de uma forma que será bem assim de grande ajuda para a gente, para nós, né, que estamos estudando teologia, até para a gente entender algumas questões bíblicas, algumas questões aí de que hoje a gente vive dentro da igreja, né? Hoje a igreja tem sido transformada num palanque de shows, né? A igreja hoje, as pessoas, elas estão sempre extrapolando. Hoje você tem aí, para a igreja estar lotada, você tem 4 aspectos, são 4 ou 3, mas eu me lembro de todos. Você tem pragmatismo, hedonismo, você tem multiculturalismo dentro da igreja, e o último que você tem dentro da igreja é o hedonismo, pragmatismo, multiculturalismo, e a outra coisa que você tem dentro da igreja, hoje trabalhando essa perspectiva aí, né, para poder fazer com que as pessoas... O hedonismo é o prazer na palavra, né, sendo que a palavra de Deus não é para dar prazer para ninguém. A palavra de Deus é para gerar transformação e confrontar a gente no pecado. A palavra nunca foi para nos dar prazer, mas hoje as pessoas vão aos cultos hoje e buscam palavras que agradem os seus ouvidos, né, que agradem os seus diversos gostos. Elas estão atrás de palavras bonitas, palavras bem colocadas, que gera uma certa admiração, né? Tem pessoas que hoje, quando um pregador vai na igreja, enche a igreja por conta disso. Então, nós temos aí o multiculturalismo, né? Você trazendo aí shows, espetáculos para dentro da igreja, por que não? Desde que alcance pessoas para Cristo é válido, né? Tem aquela questão do multiculturalismo, um cristianismo híbrido, né? Hoje nós estamos vivendo um cristianismo híbrido, multiculturalismo, o hibridismo do cristianismo, um cristianismo híbrido, multiculturalismo, pragmatismo, hedonismo, né? Então são essas, o coach, né? A questão do coach dentro da igreja também, aquela palavra que ela é trabalhada para agradar o interesse das pessoas. Então hoje a igreja está passando por uma situação muito delicada, muito complicada e muito perigosa também. E isso tudo nós vamos estar trabalhando, essa questão. O pecado, o homem, né, se deixou novamente dominar pelo pecado, se deixou se levar pelo pecado novamente, e isso tem destruído, atrapalhado o trabalho da igreja, que deveria ser um instrumento para agregar valores e salvação às pessoas, né? Então, aí você tem esses modelos aí acontecendo dentro da igreja, esses formatos de igreja, né? Você tem aí a igreja trabalhando de uma forma aí muito o pragmatismo. O que dá certo hoje? O que dá certo? Né? Já ouvi pessoas até falar para mim que não, pastor, esse negócio de ficar pregando aí coisa do céu, ninguém quer saber disso não. As pessoas querem ir para a igreja para resolver os problemas delas. Então, os negócios de ficar pregando coisas sobre céu, sobre salvação, ninguém quer saber disso não, porque a igreja não enche. Né? A igreja tem que pregar sobre prosperidade, riqueza, né? Aquilo que as pessoas querem buscar. Então, tem que apresentar para as pessoas aquilo que lhes interessa. Então, tudo isso, pessoal, tem a ver com a doutrina do pecado. Mais uma vez, Satanás está enganando os corações da igreja moderna, né? O próprio Jesus, ele profetizou isso lá no livro de Apocalipse, quando ele trouxe aquelas palavras para as 7 igrejas, né, que João escreveu lá, as 7 igrejas, a última igreja lá, a igreja de Laodiceia. Ele fala: você pensa que é rica, mas está enganada, você é pobre e miserável, está nua. Eu aconselho vocês a comprar de mim tesouro, né, ouro e refinado de mim. Vocês estão tão mornos que eu estou ao ponto de vomitá-los, mas eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta, Jesus, ele, lá em Apocalipse, ele está querendo renovar a aliança, o pacto com a igreja, voltar a ter um diálogo com a igreja, né? Tentando trazer uma consciência para a igreja. Jesus Cristo profetiza isso que vai estar acontecendo com a igreja futuramente, lá com João, mostrando para João, vai chegar ao ponto de ele estar fora da igreja, batendo na porta para entrar no coração das pessoas de novo. E isso está acontecendo de novo. Nós temos lá no primeiro capítulo, no segundo capítulo do livro de Atos dos Apóstolos, nós temos lá uma igreja que ela está lá cumprindo aquelas palavras de Jesus, né? Como Jesus Cristo apresentou-se para Zaqueu. Zaqueu automaticamente ele lançou riqueza, ele falou assim: vou deixar o suficiente para eu viver, e a outra parte, as outras 2 partes, eu vou dividir a metade com os pobres e a outra parte eu vou devolver o que eu roubei das pessoas. E eu vou deixar o suficiente para que eu viva. Então,
Lá no livro de Atos dos Apóstolos, a gente vê a igreja fazendo isso, né? Dividindo o bem deles, deixando o suficiente para eles viverem e repartindo aquilo que era excedente deles, repartindo com os que tinham necessidade. A igreja tinha três papéis, né? Cuidar dos órfãos, das viúvas, isso e dividir com os que não tinham, né? É o ensinamento do Senhor Jesus, que ele ensina lá no livro de Mateus, quando ele fala, se você tiver 2 túnicas, dá uma para o outro, fica com aquilo que é suficiente para você viver. O que está sobrando, ajuda quem precisa. Nunca veja alguém passando necessidade e só fala assim, eu vou orar por você, vai com Deus. Se você tem o suficiente para ajudar, divida com quem não tem. Né? Ele nunca falou para você dar tudo que você tem, divida. Ou seja, Jesus sempre ensinou divida. E hoje nós estamos vivendo um cristianismo que ele é hedonista e muito particular, voltado para eu mesmo, o meu eu, né? Muito voltado para o egocentrismo, né? O cristianismo egocêntrico, onde eu ganho muito dinheiro, ganho muitas riquezas, eu tenho 5 carros na garagem, 6 carros na garagem, quando tem irmão na minha igreja que vai embora, mas eu não tenho culpa se ele é pobre. Realmente, você não tem culpa, mas essa ideia já não é ideia cristã, é uma ideia capitalista. No capitalismo que eu vivo para captação de recursos, né? Então, tudo isso, pessoal, tudo isso tem a ver com a martiologia, a teologia do pecado. A doutrina que mostra o que está acontecendo no pecado. Então, o homem está voltando a ser carnal novamente. Então, a martiologia, né, o ser humano e o pecado. A martiologia, o ramo da teologia sistemática, que traz uma construção de forma sistemática do conceito de origem do pecado. O que é pecado? Pecado é roubar, matar, destruir? Não, o pecado tem sua origem e o pecado, na verdade, não é esse o resultado do pecado. Melhor, não é esse o resultado. O pecado original não é esse. Então, nós temos aqui, ó, em hebraico, né, algumas palavras que são relacionadas a esse conceito. Então, que eles veem essas palavras que são relacionadas a esse conceito de pecado, que vai gerando várias maneiras de pecar por conta do pecado original. Entretanto, a principal palavra que existe, entre outras, é claro, né, como fala aqui, para utilizar o pecado, a palavra hebraica ratá, cujo o sentido básico, né, é o de errar o alvo, ou o caminho, ou ainda, né, ficar aquém do padrão. Então, na verdade, as pessoas, elas hoje vivem no pecado, além do pecado. Essa palavra pode ser encontrada em uma das suas várias formas verbais, em exemplos como em Juízes 20:16, onde lembramos a existência de 700 homens escolhidos, canhotos, os quais todos atiravam uma pedra com a funda e uma num fio de cabelo, não erravam. Aí tem outra coisa, é comparado a isso, a palavra que eles eram tão perfeitos que não erravam, né? Acertavam um fio de cabelo. Então, a palavra lá é que você usa para comparar essa questão do erro, e a hat, em hebraico. Aí nós temos também lá a questão do ser humano e o pecado também, já na língua grega, a palavra... Estou dando algumas questões para vocês verem, a palavra que aponta para o pecado, para o erro, que levou o homem ao erro, ao pecado. O homem errou. O homem não acertou o alvo, cometeu o erro, né? Então, o pecado lá, já na língua hebraica, grega, perdão, é a armatia, cujo significado básico é falha, culpa, pecado. Kenneth West, né? West, ao comentar o conhecido texto de Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, faz uma interessante observação sobre o conceito de pecado que aparece no verso, né, nesse versículo aí, né, nesse verso aí. Então, pessoal, a análise sobre o pecado são muitos argumentos. O termo grego traduzido aqui de pecado é uma palavra para a qual os gregos pagãos significava errar o alvo, tem o mesmo sentido do Antigo Testamento, né? Errar o alvo. E aí nós temos também, ao lermos o texto, percebemos que o conceito de pecado por trás da palavra amartia é muito parecido com o conceito de ratar, né? Principalmente quanto à ideia de errar o alvo. Então, está querendo mostrar que o homem, por ele viver numa natureza pecaminosa, ele nunca vai conseguir acertar o alvo.
ele nunca vai conseguir andar dentro da vontade de Deus, mas sempre de forma errônea. Então, ou seja, por fim, nos deparamos aqui, né, e depois diz que a raiz latina da palavra, de pecado, né, sabe-se em português que é pecar, o derivado do latim peccare, né, que em seu uso primitivo significa fazer passo em falso, perder o pé, ou seja, portanto, cair, falando-se dos cavalos em outras montarias, depois figuradamente, fazer um mau passo, errar, cometer falhas. Então, a partir do momento que Adão ele errou o alvo, ele cometeu o erro, não tem mais como o homem não andar nas suas falhas, nos seus erros, né? Nos seus erros normais, do que é o pecado, do qual é a questão da origem, de toda a origem de forma pecaminosa. Então, a partir do momento que o homem peca lá no Éden, como vocês viram no vídeo, no início do vídeo, né? Apontando para a história que todos já conhecem, né? Que Adão e Eva, a Eva comeu do fruto. Então, olhando para essa análise, fazendo essa análise desse texto, nós podemos ver aí que o homem começa a errar. Não tem como esse mais acertar, nada que ele faça agrada a Deus. Então, com o estudo das palavras hebraicas, podemos chegar a essa conclusão sobre pecado. O pecado pode assumir muitas falhas. Então, por exemplo, aqui, ó. Não, depois eu vou falar mais para frente. O pecado pode assumir muitas formas, né? Cada homem podia estar ciente da forma particular do seu pecado. Então, deliberadamente, nós estaremos pecando de diversas maneiras, diversas formas. Várias formas de pecar aconteceria. O pecado é aquilo que contraria uma norma e, por fim, acaba sendo desobediência a Deus. Então, como Adão pecou, todos estão destituídos da glória de Deus. Todos vão viver continuamente, vão construir um mundo. O homem, a sua história do homem, a história de vida do homem, vai ser construída em cima de uma vida longe de Deus e sem comunhão com Deus, total, tá? Totalmente sem comunhão com Deus, longe de Deus e morto por causa dos pecados. Dos pecados, o homem está totalmente longe de Deus e morto, sem consciência de Deus. A desobediência envolve tanto a omissão como o erro deliberado. O pecado também não é apenas errar o alvo, mas acertar o lugar errado, né? Hoje nós temos um mundo construído que é totalmente doente, né? Um mundo adoecido, um mundo totalmente construído em cima do pecado. Então não tem jeito, pessoal. O mundo que nós vivemos hoje é um mundo totalmente construído, né, em cima do pecado. Deixa eu só admitir duas pessoas aqui. O Alencar e o Antônio estão chegando aí. Beleza. Então, o mundo hoje é um mundo totalmente construído em cima do pecado. Nada que você conhece hoje, ainda que feito da maneira mais inocente possível, todo mundo que você conhece hoje que foi construído a partir da ideia do conceito... A energia acabou aqui, moço. Tranquilo, a energia acabou. Tá bom, tranquilo, sem problema. Mas eu vi aqui do horário até os 37 minutos, eu vou pegar depois, aí você manda a gravação e regravação para mim. Tá ok, sem problema. Tá bom? Sem problema. Então, pessoal... Não tem culpa esse Guanabara, vez que chove acaba a energia, não tem culpa não. Não é só no Guanabara, não é no estado de Goiás todo. Então, pessoal, o que acontece? Nós estamos vendo aí, né, por exemplo, aqui, ó, formas de manifestação do pecado. No Antigo Testamento, ratá significa errar o alvo, o equivalente ao grego armatano, né? Ou seja, a ideia de que o homem, ao errar o alvo, atinge o lugar errado. Então, tudo que for construído no mundo, pessoal, toda ideia, mas é como diz aquele ditado, né, que o pessoal trouxe da linguagem do coach, nem tudo que é bom é certo. Então, tudo que o homem faz de bom sem Deus não é certo. Tá? Tudo que o homem faz de bom sem Deus é pecado. No Antigo Testamento, Ra muitas vezes indica calamidade e frequentemente é traduzido como mal ou perverso, que pode indicar algo moralmente errado.
Então, o pecado gerou depravação total. É depravação total. O pecado de Adão gerou depravação total. A palavra depravação, ou seja, desaprovado, né? Ou seja, totalmente perverso, atos de perversidade. Então, infelizmente, que nem hoje, eu vejo crentes, né, lutando com o mundo. Eu vejo hoje crentes aí querendo debater com pessoas, só um minutinho, crentes debatendo com pessoas, né, lutando com pessoas, porque pessoas estão vivendo, só um minutinho, pessoas estão vivendo no mundo, cometendo erros, cometendo falhas terríveis, e aí a gente vê aí cristãos aí entrando em debates totalmente assim sem sentido, né, por conta de estar, Luísa, dá licença, por conta de estar querendo, de alguma forma, justificar para essas pessoas que elas não podem cometer erros, que elas não podem viver no pecado. Mas não adianta, gente. Não adianta, o mundo não vai mudar. Você entende? O mundo não vai mudar, nada vai mudar. Então, não adianta você querer combater, debater, ficar atacando essas ideologias. Não adianta, isso não vai mudar. O que você precisa é fortalecer a igreja cada dia mais com a verdade do Senhor, tirar tudo isso que eu falei anteriormente, que enfraquece a igreja, pragmatismo, hedonismo, multiculturalismo, né? Pluralismo, todas as ideias que entram aí, ó, essas ideologias que estão dentro da igreja hoje, enraizadas na igreja, isso aí enfraquece totalmente a verdade da palavra de Deus, tira toda a verdade da palavra de Deus e impede que a igreja cumpra seu papel. Né? Hoje você vai para a igreja e as pessoas falam, não vou assistir aquele pastor, não, as palavras só fala de pecado, só fala de morte, só fala de inferno. Eu quero assistir o culto do fulano, que ele é engraçado, ele é legal. Nossa, eu quero uma palavra que me faça sentir alegre. Poxa vida, a vida está tão dura, o pastor só fala da chicotada. Né? Então, a palavra de Deus fala, né, no livro, a palavra de Deus fala que Jesus Cristo, lá no livro de Mateus, ele diz assim, ó, estreito é o caminho, e são poucos que se ajustam com ele. Então, fala que a palavra de Deus, os que se perdem, não se entendem com a palavra de Deus. Então, fala, apertado é o caminho, e são poucos os que se acertam com ele. Se você está indo na igreja e a palavra não está te confrontando, está te deixando feliz, alegre, te dando esperança de um mundo melhor, de viver bem, que amanhã vai dar tudo certo, que é tudo bem amanhã para você, que o mundo vai melhorar, que tudo isso, situação difícil vai acabar. Gente, vamos segurar a onda, vamos acreditar, vamos fazer aqui, ó, vamos torcer, vamos fazer assim, né, que o mundo vai melhorar, tudo vai ficar bem de novo, o mundo que a gente conhecia como mundo vai ser normal de novo, todo mundo vai ser feliz. Misericórdia uma igreja dessa. Né? É lógico que o pastor não vai subir no púlpito também e falar, gente, corre, não sei o quê, vamos lá, gente, pena para quem te quer também, não sei o quê, acabou tudo, estamos ferrados. Não, também você não vai chegar no púlpito e falar isso. É mostrar para as pessoas a viverem para aquilo que Cristo tem chamado cada um de nós, né? Então, infelizmente, né, a igreja está vivendo aí, ó, e o pecado também gerou o quê? Revolta, rebelação, transgressão. O pecado original, ele trouxe depravação total, gente. Então, todas as palavras que eu mostrei para você, o pecha, que é hebraico, né? Iniquidade, culpa, rebeldia, transgressão. O pecado não só nos afastou de Deus, mas ele também colocou em nossos corações uma semente do mal, a semente do maligno, né? Então, a semente do maligno que gera em nós rebeldia, transgressão, revolta, ou seja, aquilo que eu falei anteriormente, depravação total. Se cair aí, pessoal, vocês entram de novo no link, tá bom? Se cair, vocês clicam de novo lá para a gente continuar a aula até quase 9 horas. Então, outra palavra também, o que o pecado gerou? Né? Chaga, extraviar-se, ou seja, como uma ovelha ou um bêbado, nunca está sóbrio. O pecado tirou a sobriedade do ser humano. O ser humano vai fazer coisas terríveis, coisas absurdas. Não, as pessoas não têm sobriedade, vão perder a sua sobriedade. Ashram, o pecado também vai gerar o sentimento, a ideia de culpa. Você vai andar com culpa. Quantas pessoas se suicidam, se matam, né? Então lá, ó,
o significado da ideia de culpa perante Deus. Aparece muito em rituais do tabernáculo, lá no templo, né? Então, eles vão fazer rituais. O Antigo Testamento, o Levítico, né? Esses livros, vocês vão ver muitos rituais, ritualismos, né? Para combater esse tipo de pecado, sacrifícios, né? Onde você pega aí, sacrifica uma ovelha, sacrifica uma rolinha, uma pomba, um passarinho, seja quem for, você vai estar tendo um ritualismo de sangue derramado para tirar todos esses pecados. Pecado de culpa, vamos sacrificar uma rolinha no tabernáculo. Pecado disso, vamos fazer um sacrifício aí de libação, vamos derramar água, né? Oferta de libação, sacrifício libático, de libação, derramar água por causa desse tipo de coisa. Então, muitos sacrifícios cerimoniais para cada tipo de pecado, né? Sacrifício cerimonial. Racha, perverso, o pecado nos tornou perversos. Então, o pecado nos tornou perversos, impiedosos, contrários à justiça de Deus. Entendeu, pessoal? O pecado nos transformou em pessoas impiedosas. Então, o pecado não gerou só aquilo que aconteceu no Éden, mas o pecado, com o tempo, ele foi transformando, ele foi evoluindo. O pecado original, ele evoluiu na raça humana. À medida que a raça humana crescia, o pecado, ele evoluía. E você via várias formas que o pecado gerou de enfermidades malignas, que o pecado foi levando as pessoas cada dia mais aprofundando-se na maldade, sem retorno de forma alguma. Entendem? Estão entendendo, então, pessoal, o que eu estou querendo mostrar para vocês? O pecado, cada palavra dessa, ela vai mostrando a situação do pecado na raça humana. O pecado não só afastou o homem de Deus, mas o pecado transformou, extraviou o homem, gerou culpa, né? O pecado trouxe culpa. O pecado fez o homem relar lá no Antigo Testamento. Então, o pecado extravio, erro, imperversidade, impiedade, contrário à justiça. Tahan fez o homem vaguear aí, andar por caminhos errantes, sem Deus, extraviando-se, né? Pecado deliberado, não incidental, mas totalmente desejoso pelo pecado. Cacos, barulho. Cacos, né? Algo ruim, transformou o ser humano numa pessoa ruim, físico, doenças, indicando pessoas com mal físico, né? Deturpação física. O pecado gerou deficiência física. Então, muitas coisas, conforme o tempo vai avançando, o pecado vai gerando males, né? Deficiência física, demência, retardo. Você vê pessoas que nascem já totalmente deformadas, com erros genéticos, não é? Tudo isso resultado, não porque o pai pecou ou a mãe, mas é por causa da origem do pecado lá atrás. Conforme o tempo vai passando, vocês se preparem, porque quanto mais Jesus demorar para voltar, mais formas de pecado vão surgir. Hoje nós já temos aí pessoas que querem se casar com árvores, se casar com animais, né? Dizem que a zoofilia é crime, mas olha só que contradição. Zoofilia é crime, mas, no entanto, tem leis aí onde as pessoas podem se casar com animais. Ué, que contradição maluca é essa, né? Então, se preparem, mas não se espantem, não se escandalizem, porque escandalize quando você vê isso dentro da igreja, mas fora da igreja, isso é normal, pessoal. É normal. E cada dia mais perversidade, coisas perversas. O homem andando aí, ó, de forma, aí, como eu acabei de falar para vocês aí, tarrar, né, vagueando, extraviando, o homem vagando por lugares, feito um louco, procurando formas de pecar, mas cada dia mais. O pecado também significa, como falei para vocês no Novo Testamento, kakos, algo ruim, né? Pode referir-se ao mal físico, mas normalmente... Uma coisa que mais me espanta no fim dos tempos não é tudo isso, não. É a falta de amor. Tipo assim, passamento, o filho quer matar o pai, quer matar a mãe, irmão odiando o outro, essas coisas de família, sabe? Quanto mais o tempo passa, as pessoas vêm se odiando. E a palavra de Deus... Isso é pechar.
Fechar, rebelar, O filho não honra o pai e a mãe, essas coisas. É por conta desse pecado, fechar, rebelar, revoltar, tá? Transgredir no paternidade, maternidade, filiação, é pai transgredindo filho, filho transgredindo pai, fechar. Isso você vai ver nos livros dos Salmos, né? Transgressão, pessoas transgredindo, rebelando. Esse pecado é a evolução. Não, agora não pode, eu estou dando aula. Então, esses pecados, pessoal, são a evolução do pecado original. Então, Jesus Cristo, quando ele morre na cruz, ele morre por causa de qual pecado? Desses pecados? Por nenhum desses. Ele morre por causa do pecado original. Porque uma vez que o pecado original é vencido pelo Filho de Deus, todos esses pecados vão desaparecer. Porque a origem desses pecados está lá no Éden. Todos esses pecados, mal físico. Por isso que ele fala lá no livro de Isaías, e ele levou sobre si todas as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Jesus Cristo, ele sofreu, quando ele morreu pelo pecado, todas essas formas de pecar caíram sobre as costas dele. Então, peneros, termo básico para o mal. Peneros, né? Forma básica, né? Quase que sempre indica o mal moral. Então, todos esses pecados que eu estou falando para vocês aqui são consequências da evolução do pecado, tá? Da evolução do pecado na vida humana. Aí nós temos lá enochos, culpa, réu, condenação, denota alguém que pratica crime passível de morte, né? Assassinos, né? Assassinato. A martia, como já falei mais uma vez, mais usada para falar de pecado, significa errar o alvo. No Novo Testamento também, Jesus Cristo veio para isso. Então, a diquia, que em sentido amplo, refere-se a qualquer conduta errada. Então, o pecado, vocês estão vendo aí a evolução do pecado. Através de gestos, né, de atos, que nós podemos aí denotar de forma aí, escrita, né? Anomos significa pecado sem lei, né? Ou seja, a pessoa que vive sem lei, sem respeito, tem frequentemente traduzindo como transgressão, iniquidade, o mal. Então, essas coisas não vão mudar, pessoal. Então, a igreja, vivendo da forma que ela anda vivendo, a igreja, isso você acha dentro da igreja. A igreja, dentro dessa lógica pragmática, hedonista, multiculturalismo dentro da igreja, eu tenho que fazer coisas, não importa, né? Se eu sou artista na igreja, eu sou um artista agora, então não importa. Então, o que importa é o que está acontecendo. A igreja não consegue fazer com que os seus fiéis vivam sem cometer essas formas de pecado. Jesus Cristo morreu pelo pecado, mas as pessoas continuam vivendo essas formas de pecado. Daqui a pouco, as pessoas continuam vivendo essas eu lembro no primeiro módulo que eu fiz, agora eu estou fechando 1 ano e meio, né? O ano que vem eu fecho 2 anos. Eu fiz 6 meses com vocês lá no Crimé, né? Na sede daquela igreja grande. Você falou que místico é a pessoa que não acredita que tem poder, né? Hedonista é aquela pessoa que busca o prazer. Aquela pessoa que, tipo assim, que só quer descansar, só quer prazer. Tudo ela quer prazer. Hedonista e místico, eu lembro muito bem. O hedonismo é isso. O hedonismo ensina isso. Trabalho